Olá, amigos traders, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 11 de maio de 2016, quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, nós já devemos ter um novo governo. Deve ter se encerrado, então, a votação do impeachment no Senado, mas provavelmente isso já está razoavelmente precificado. Ontem a gente teve um movimento forte no mercado. A expectativa era de alta para hoje. Vamos ver então como o mercado de fato se comportou. A gente tem na tela o gráfico do índice Bovespa. Nós tivemos, no final das contas, um dia corretivo, né, de 0,58%, formando um candle aqui que é uma estrelinha cadente, que pode até vir a assustar alguns, mas não há grandes motivos para temer. Muito provavelmente, né? Vamos entender esse movimento. A gente vinha de um processo corretivo, né? Esse processo corretivo alcançou a LTA do canal de alta vigente e o ponto mais forte suporte que vinha do topo de março, que foi rompido em abril, então a gente testou essa zona. O pregão aqui, que fez esse teste dia 9, foi um pregão marcado por um movimento abrupto e violento de queda, fruto daquela anulação temporária do processo de impeachment, né? Aquela coisa toda. A gente discutiu esse cenário, dizendo que muito provavelmente isso tinha marcado um fundo de curto prazo, mas que seria ainda necessário a gente conseguir ver alguma reação altista por parte do mercado para dar realmente essa perna de baixa como encerrada. A gente inclusive descreveu que naquele momento, né, o melhor sinal que a gente poderia ter seria um candle de alta, forte, fechando próximo da máxima, tendo um volume bom, e que rompesse a LTB de curto prazo, que é essa LTB aqui, e que idealmente conseguisse trazer o preço no seu fechamento para cima da média móvel de 21 períodos novamente. Foi o que a gente teve ontem. E dessa maneira, do ponto de vista gráfico, a gente pode considerar o sinal de ontem como um sinal forte de alta, que dependia da confirmação hoje, ou seja, o acionamento da máxima de ontem, né, no pregão de hoje, pela superação então dessa máxima. E foi o que a gente teve. Tá? O mercado conseguiu operar acima da máxima de ontem, então, dentro da minha leitura, aciona esse sinal e por isso se confirma, né, um cenário de alta para os preços, uma perna de alta dentro deste canal de alta. Tá? Só que o candle, no final das contas, fechou negativo, tá? E com um padrão baixista, que é uma estrela cadente. Bom, a gente mencionou ontem que o mercado ficou bastante sobrecomprado no intraday, tá? E que era esperada uma correção e que esta correção deveria ser encarada como uma oportunidade para posicionamento, se fosse considerar aí o gráfico do índice, tá? Vamos ver como é que foi o comportamento do intraday já eu explico esses movimentos. Em relação ao candle de hoje, ele não é um sinal forte de queda de forma alguma, apesar de ser um padrão baixista, uma estrela cadente, ou candle em si, né? Daqueles padrões de candles, aqueles padrões japoneses. Ele não está bem posicionado, né? A gente está dentro de uma tendência de alta, recém iniciamos um movimento, não tem amplitude de um movimento de alta, a média de 20 períodos está apontada para cima. Então não é nada muito preocupante. Tá? A gente deve continuar entendendo que o mercado está direcionado para cima dentro desse canal de alta. Tá? Se a gente tiver a perda mínima de hoje no pregão de amanhã, quinta-feira, talvez isso nos leve a uma reaproximação da LTA, da linha d'água da semana, e um movimento de queda aqui provavelmente logo se extinguiria em favor de um movimento de alta. Pelo menos dessa forma que a gente tem que encarar esse gráfico, utilizando análise gráfica. Tá? Se isso não acontece, se o mercado cai e rompe esse fundo, bom, daí o cenário muda completamente, a gente entra numa tendência de baixa, a gente vai ter que reavaliar todos os cenários, mas por enquanto o cenário é altista. Ok? No gráfico do futuro, a correção foi mais intensa, a gente teve uma queda de quase 2%, 1,84%, porque no pós
fechamento do mercado à vista, o futuro ainda negociou 1 hora, né, e a gente teve uma boa puxada nos preços, né, então de certa forma o mercado devolveu esse ganho adicional do pregão de ontem, tá? Mas aqui nesse gráfico é basicamente o mesmo cenário do índice Bovespa, um que anda meio feio, se tiver a mínima perdida, e eu até acho que é bem possível que a gente tenha, né, provavelmente geraria um movimento de queda de curto prazo que logo daria espaço a um movimento de alta. Tá, pelo menos isso aqui o gráfico ainda sugere. A única coisa que está incomodando um pouco aí é o fato de a gente ter tido um volume maior no pregão de hoje, né? Teve muita negociação no futuro, tá? Porque provavelmente o sinal de ontem chamou bastante atenção, tá? Mas o volume não entendo como sendo mais forte que o sinal do preço. Pegando aqui o gráfico intradiário de 15 minutos, depois a gente fala um pouquinho aqui de scalp. Tá? Esse foi o nosso fechamento de ontem. E o que eu disse, se eu bem lembro, né, é que se a gente tivesse um movimento de alta, e foi isso que eu afirmei hoje às 9 horas da manhã, quando a gente pegou a abertura do mercado, tá? A gente se preparou para fazer os scalps. Se o mercado abrisse em alta no futuro, provavelmente o movimento de alta não teria vida longa, provavelmente seria um movimento curto para dar lugar a um movimento corretivo, para trazer o preço de volta para essa linha aqui dos 53.700, talvez ir além buscando a média móvel de 20 períodos, e além disso a gente teria, abaixo desse patamar, a gente teria essa outra zona de suporte que foi rompida ontem, que foi um rompimento importante, tá? No valor aqui dos 52.700, 52.800. Se a gente abrisse um gapzinho de baixa, a gente poderia ter um movimento corretivo. Nesse caso, essa zona aqui seria a zona de alvo mais importante, mas que o movimento corretivo provavelmente não iria longe também, né? Dificilmente indo além dessa zona aqui e servindo como oportunidade para compra, ok? Para fazer posição e buscar retomada do movimento de alta no futuro. O que nós tivemos foi uma abertura em alta, né, que de fato não foi longe. A gente teve aí a primeira meia hora em alta, depois o mercado começou a virar, e a partir deste candle, logo depois da abertura do mercado à vista, né, o mercado voltou para baixo da linha d'água com um candle mais de força. De certa maneira dá para dizer que isso aqui é até uma barra elefante, ela é maior que as demais barras, uma barra elefante baixista com bom volume, a perda mínima abre espaço para vendas. É um ponto um pouco desconfortável, por conta desse suporte que é forte, né? Por conta da média móvel de 21 períodos ascendentes. Se a gente fizer as retrações de Fibo, né, a retração que é muito óbvia desse ciclo todo de alta e desse ciclo, desse movimento que é menos óbvio, porque eu estou encaixando pelo gap, e eu expliquei isso hoje no comentário de fechamento, porque eu fiz este Fibo retração daqui até aqui, tá? A gente tinha uma confluência bastante importante de suporte aqui nos 53.700, então não era uma venda muito confortável de ser feita, tá? Mas dava para fazer, tá? O mercado caiu um pouco, bateu no patamar de suporte, fez um pequeno repiquezinho, tá? E a partir desse candle aqui, ó, as coisas começaram a complicar. E aqui foi gerado a perda desses patamares de suporte, tá? Inclusive, dentro das operações um pouquinho mais longas, tá? Nesse momento aqui, como a gente tem um viés altíssimo para o mercado, nesse momento aqui, tá, a gente viu a oportunidade de compra, principalmente no gráfico mais curto aqui de 5 minutos, a relação, o risco-retorno estava boa. Tá? O mercado fez esse primeiro movimento de alta, bateu na linha d'água de novo, recuou, e a gente queria acrescentar a posição comprada se o mercado fosse capaz de romper essa zona de resistência aqui. Tá? Se ele rompesse aqui, era para acrescentar a posição. A primeira posição, stop abaixo da mínima, se o mercado rompesse, acrescentar a posição e provavelmente o mercado iria embora. Esse momento aqui foi o momento em que o mercado com certeza frustrou esse cenário porque rompeu esse suporte. Em termos de stop, pela média móvel de 9, a gente teve até o stop antes, né? Passou para cima da média móvel de 9, passou para baixo, stop aqui, foi stopado aqui. Tá? Pelo fato do mercado ter rompido essa zona de suporte, tá? Olhando aqui para trás, nós temos esta próxima zona de alvo, onde a gente tem a média móvel de 200, e considerando aqui a retração de 618 do ciclo menor e o Fibo retração do ciclo maior, a gente identifica uma zona de alvo para o movimento de queda entre essa retração e
a média móvel de 200 aqui. Então, é esta zona a qual o mercado estava se aproximando aqui no fechamento. Se tivesse mais tempo de pregão, provavelmente o mercado viria beliscar essa zona aqui. Tá? Então, ele fechou sendo pressionado para baixo, abaixo da CLTB e provavelmente prosseguiria nesse movimento. Como o mercado vai abrir amanhã, eu não tenho a menor ideia. Tá? Provavelmente a gente vai ter a questão do impeachment aprovado aí na madrugada. Eu, sinceramente, não sei como isso vai impactar o mercado. Talvez o mercado abra num gap de alta. Também não espero grandes movimentos por conta disso. Talvez o mercado nem já esteja completamente precificado. Talvez o mercado siga caindo, talvez qualquer coisa. Tá? O que eu quis mostrar aqui é que para buscar aquele posicionamento a partir do pregão de hoje, buscar 1% na ponta compradora, a gente teve a oportunidade aqui, tá? Que foi estopada. Tá? E agora a gente buscaria uma nova oportunidade que provavelmente se daria aqui. Compras contra esse movimento antes dessa zona, um sinal de reversão nessa zona aqui, idealmente na faixa de 52.700, é muito perigoso. Tá? Se o mercado der algum sinal antes disso, o que vai ser importante a gente ter? A gente ter um movimento, um setup que permita a entrada, um zigue-zague ascendente que rompe a LTB, que passe os preços para cima da média móvel de 21 períodos, idealmente com um zigue-zague ascendente e idealmente também com a média virando para cima. A partir daí a gente teria um ponto seguro para posicionamento, mesmo o mercado não tendo feito a correção até aqui. Ficou claro, mais ou menos? Tá. Bom, então assim fechou o nosso futuro. Eu hoje de novo fiz operações de scalp com gráficos de 2 minutos nessa primeira hora e pouco de negociação, desde a abertura dos futuros. Tá? E amanhã faremos de novo, vamos continuar fazendo isso, operando o futuro e dólar. No futuro a gente começou o dia operando na ponta compradora, na superação dessa barra, acrescentamos aqui, né? E começamos a finalizar as posições neste ponto. A gente manteve uma posiçãozinha menor. Quando apareceu esse candle aqui mais forte, a gente botou o stop aqui embaixo. Quando houve o rompimento desta consolidaçãozinha aqui, a gente acrescentou, mantendo os stops aqui embaixo. Aqui a gente foi estopado, a gente não fez mais nada. Né, porque realmente era grande a chance do mercado fazer aquele movimento corretivo que a gente já estava esperando. Depois disso a gente não fez mais nenhum tipo de operação de scalp. A gente só montou posição novamente quando o mercado fez este teste aqui. A gente não fez operações de venda nesse rompimento, eu particularmente não fiz, tá? E também a operação de venda nessa barra elefante de 15 minutos eu achei conflitante, apesar de que no 60 a gente teve aí também uma barra de força, um Twin Towers vendedor, né? E se a gente fizer essa projeção, o que aumentava as chances realmente do mercado fazer um movimento corretivo mais insistente. E se a gente fizer a projeção nessa barra, que geralmente a gente busca 100% da amplitude, o alvo se dá exatamente na parte inferior do alvo que eu tracei com vocês, ali por volta de 52.700, 52.800. Tá? Bom, dólar. Depois a gente vai para o mercado americano. Tá? A expectativa para o dólar hoje era de queda. Né? Provavelmente vindo buscar então a mínima do gráfico do mês de abril. E de fato a gente teve um dia de queda, batendo naquele patamar. A gente temia aí alguma intervenção do Banco Central e houve. Só que ela não foi capaz de levar os preços para cima. Tá? Do ponto de vista de gráfico de 15 minutos, a gente não teve nada muito consistente acontecendo. Tá? A gente teve essa barra elefante, ela foi acionada, mas não, o alvo dela estava aqui. O mercado simplesmente alcançou o quê? Rompeu esse patamar de suporte no início do dia, né, e veio buscar essa zona que a gente sabia que era o alvo para o dólar. Não dá para dizer que esse patamar foi rompido. Se tivesse tempo de pregão, acho que as chances eram boas dessa zona ser rompida. Se o mercado produzir movimento abaixo disso aqui, né, provavelmente o dólar dá uma pancada para baixo e provavelmente teremos aí novas intervenções do Banco Central. Se bem que talvez esteja trocando comando, talvez eles não se atrevam, né? Não sei. Bom, então do gráfico de 15 minutos, venda mesmo, a gente teve aqui, só que não alcançou o alvo completo, só que tu deveria estar atento ao fato do dólar ter alcançado o suporte importante e ter dado uma sinalização de reversão, inclusive com alto volume. Nos trades de scalp, poderia ter sido um dia muito bom, só que a gente operou muito leve. A gente operou muito leve. A gente começou o dia vendendo depois desta barra. Eu fechei a posição muito cedo aqui
e acabei perdendo o restante desse movimento, porque eu estava achando que o dólar ia dar uma respirada, cometi um errinho. Aqui, depois desse respiro, a gente acrescentou posição, tá? E a gente acabou tomando stop de metade da posição nesse candle aqui pela violação. Tá? Com esse fechamento acima desse topo, eu botei o restante do stop aqui, né? E a gente começou a retomar a posição vendida a partir aqui desse momento, né? O dólar veio caindo, né? Aqui acho que aqui teve uma balançada forte, o dólar veio caindo, e aqui eu cometi um erro meio de ganancioso, porque eu deixei uma recompra, mesmo sabendo que o ponto de suporte era aqui, eu deixei a recompra aqui. E quando o mercado chegou aqui, eu deveria ter fechado a posição, tá? Para depois ter encerrado completamente a posição nessa barra de ignição aqui, nessa barra de força, que foi onde no final das contas a gente fechou todas as posições do dólar, tá? Poderia ter entrado na ponta compradora aqui? Até poderia, mas daí estava entrando às 10 horas, eu tinha que fazer o bate-papo de abertura e não dava para ficar operando no curto prazo, né? E no final fez um bom movimento. Mas basicamente o mercado fez o que se esperava, né? Movimento de queda, testando esse patamar de suporte. Agora a gente fica na expectativa pelo rompimento de suporte de novo. Tá, de novo não, né? A gente fica na expectativa por um rompimento de novo, dessa vez deste suporte. Ok, mercado americano. Não foi só o nosso mercado que caiu. O mercado americano caiu e caiu forte. Tá? O índice Dow Jones ontem conseguiu mostrar um candle de força que rompeu o LTB, trouxe os preços de volta para cima da média móvel de 21 períodos. Enfim, tudo aquilo que eu falei ontem é um sinal altista bem significativo, só que era importante a gente ter o acionamento. É por isso que eu gosto tanto de acionamentos, de confirmações. Tá? A gente não teve, o mercado veio completamente na direção contrária. Isso aqui tem até um quê de Twin Towers, ou seja, é bem possível que o mercado americano prossiga no movimento de queda para buscar essa zona aqui agora, porque ele tentou ir para cima e a reação foi muito negativa, com mais volume inclusive. Só que é importante, de novo, a gente ter a perda da mínima para confirmar esse cenário. No S&P 500 futuro, o movimento de queda foi menos intenso, mas também ocorreu. Tá? A perda da mínima aqui também abre espaço para uma movimentação de queda em busca de suporte que ainda não foi tocado, né? Aqui a gente chegou próximo, não foi tocado, mas o gráfico do índice Dow Jones está mais baixista do que o S&P 500 futuro. Mas de qualquer forma, tá? O cenário principal aqui no mercado americano é um movimento meio errático, meio lateral. Tá? Enquanto a gente estiver acima desse suporte no S&P 500 futuro e acima desse suporte no índice Dow Jones, a coisa está relativamente tranquila. Tá? No juro, a expectativa era de queda e de fato nós tivemos aí um movimento de queda. O juro fechou querendo romper esse patamar de suporte, não rompeu ainda. Se romper, a gente pode pensar daí em operações de venda até de swing trade, conforme nós conversamos ontem. Indo para as ações, a Vale tentou subir, não conseguiu, ela está fraca. A gente discutiu que ontem, né, que ela não estava com uma cara consistente para um repique. Inclusive era um papel que a gente estava atento a oportunidades de venda no intraday, né, hoje na abertura, principalmente pelo rompimento da linha d'água. A Vale 3 não conseguiu acionar o rompimento da linha d'água, porque o rompimento se deu somente aqui de verdade, já não teve acionamento. A Vale 5 chegou a acionar e gerou um stop baratinho. Era a Vale e a CSN que a gente estava de olho, e a CSN conseguiu produzir um bom rompimento. O que esperar da Vale para os próximos pregões? Difícil dizer, é um momento de não fazer nada. A gente tem um cenário meio conflitante, mas ela começa a querer pender para um movimento de queda mais longo. Mas é meio cedo para dizer isso. Tá? Ambev chegou a superar a máxima do candle de ontem, depois deu uma pancada para baixo. Por enquanto, a gente deve acreditar que o papel vai se manter dentro desse canal de alta, não tem nada a ser feito, e quem entrou na ponta compradora tem que manter o stop abaixo desse fundo. A Petrobras chegou a superar a máxima de ontem, eu acho que se comportou muito bem frente ao mercado, fez um candle de indecisão, mas dentro de um direcionamento altista, a gente tem máximas e mínimas mais altas, teve uma altinha de 0,39, e acredito que o papel, se o mercado não atrapalhar, é um papel que deve continuar o movimento de alta. A PTR3, mesma coisa. No setor de siderurgia,
A Gerdau chegou também a se comportar relativamente bem, bateu na LTB de curto prazo. Como eu venho mencionando, esse papel deve ser visto para compra somente através do rompimento da CLTB, por enquanto é cedo. A CSNA é o papel mais direcionado para a queda, né? Caiu hoje uns 5%, tem espaço para cair mais, está com cara até que vai cair um pouquinho mais. O ponto mais forte de suporte para a CSNA é a faixa ali dos 8,40 na minha leitura. No intraday de hoje, o papel produziu um rompimento de linha d'água a partir do candle das 12h15, só que aqui rompeu com pouca margem ainda acima dessas sombras e com baixo volume. Agora, quando teve esse candle aqui das 14h30, o volume apareceu e ficou claro o rompimento aí da linha d'água. Na perda mínima, a gente teve sinal de venda e a CSN deu uma paulada para baixo, caindo aí quase 4%, vindo buscar esse suporte, respirou um pouco em cima do suporte e ficou com cara, fechou na mínima, né? Ficou com cara de dar continuidade ao movimento de queda. Tá, então, vamos ficar atentos a esse papel amanhã. A Uzi Minas se comportou muito bem, conseguiu apresentar uma alta de 2,15%, mas ainda não rompeu o LTB, a gente segue na expectativa do rompimento dessa correção para o papel permitir operações mais consistentes na ponta compradora. Bradesco alcançou a resistência de curto prazo por volta dos 26,80, faz um candle de dúvida, não é um ponto bom para vendas, mas não tem compra aí. O ideal é que o papel caia mesmo a partir desse ponto para marcar bem essa resistência, fazer um pequeno zigue-zague ascendente, ou seja, cair um pouquinho para depois romper para cima e esse rompimento nos interessar para compras. Do setor bancário, já mencionei para vocês que o papel mais interessante era Itaú, continuo achando dessa forma, a gente teve uma correçãozinha pequena hoje, mas provavelmente o papel vai insistir no movimento de alta para buscar a faixa dos 34, sendo que a posição boa que Itaú deu foi na superação da máxima aqui do dia 9, então tem espaço aí para o papel cair sem nem alcançar o ponto de entrada e em termos de volatilidade a RP já teria sido alcançada. A Itaúsa estava mais complicada e agora ela começa a firmar uma faixa de resistência por volta de 8. Tá? Banco do Brasil, quem entrou pela superação da máxima no dia 9, a preferência era Itaú, mas quem entrou aqui em Banco do Brasil e usou a volatilidade para buscar o alvo, vai perceber que a gente ficou a poucos. A volatilidade aqui era de 70,5, então 7,05% de alta a partir do ponto de entrada. A gente teve 7,07%, 6,9%, então ficou ali no limite. Tá? E daí a gente teve essa paulada para baixo hoje, que me faz querer ajustar o stop. Eu uso aquela regra de 80%, tendo o preço cumprido 80% do alvo, passo a ajustar stop por mínimas, então a gente teria o stop ajustado para a mínima de hoje. Tá? E depois disso não tem mais nada a fazer em Banco do Brasil, a partir de agora a compra só se bater no suporte dos 17 ou se romper a resistência dos 23. Tá? Vendas eu não vejo um gráfico amistoso, amigável para vendas. A gente tinha mencionado o Banrisul ontem. Banrisul chegou a superar a máxima desse candle aqui, tem boas chances de dar continuidade de movimento de alta buscar os 9,40. Se comportou muito bem hoje, aliás. E Sambi 11 também se comporta bem, aciona a máxima de ontem. Para mim isso é sinal de que o papel vai insistir no movimento de alta agora, que vai deixando para trás toda essa zona aqui de resistência. Outros papéis que a gente pode mencionar. Brasil Foods, lembra que a gente viu que Brasil Foods estava numa zona incômoda de resistência e por isso o gap de fuga aqui não era muito interessante? Bom, o papel deu uma paulada para baixo hoje. Até dá pra ver isso com uma barra de ignição. Dá. Ok. Deixa eu até botar aqui. Eu não cheguei a botar com barra de ignição. Ok. Se houver a perda mínima. Tá. No intraday, o papel iniciou o dia com uma barra também elefante, veio corrigindo, chegou naquele suporte do gap que a gente mencionou ontem. Aqui era um ponto de compra? Não. Até poderia ser, tá? Mas o sinal não foi forte e a compra mais interessante é sempre o primeiro teste, que foi ontem. O terceiro, muitas vezes falha, é bem mais delicado. Depois o papel veio fechando este gap e tem boas chances de dar continuidade ao movimento de queda. Tá? Falando em barra de ignição, BRPR3 ontem também fez uma barra de ignição. A gente chegou a mencionar. Eu só não dei orientação para venda porque o volume não foi tão significativo, ficamos abaixo da média e a média de 20 períodos ainda estava muito contra ali, né?
mas o papel perdeu a mínima de ontem, deu uma paulada bem importante, fechou caindo 8,66%. No intraday de hoje, a gente discutiu a possibilidade de uma entrada não ideal aqui, a partir deste candle, tá? Posição pequena, o mercado estopou, daí caiu mais. E aqui, pessoal, na superação dessa máxima aqui, dessa região aqui, é que a gente teve um ponto para entrada. E eu vou explicar o porquê. Porque o mercado alfinetou esse fundo com violência e rapidamente voltou. Tá? Então, algumas das exaustões tem esse movimento. O mercado faz uma consolidação, né, alfineta e rapidamente volta para cima dessa consolidação, superando a máxima de um candle que tem corpo baixista, nesse caso, significativo. Aqui é o ponto de entrada e buscando a volatilidade. Né? A gente de 12 dava 2,4, a gente conseguiu aí quase 6% de alta. Tá? E tem boas chances de repicar amanhã. Tá? A gente bateu nessa zona aqui, já deixou uma sombra inferior, boas chances de ter um repique pelo menos curtinho. Então vamos ficar atentos novamente. Com gás, chamou atenção ontem, estava rompendo um topo histórico, eu mostrei isso para vocês. O único problema é que a Comgás ficava sobrecomprada em relação à média móvel de 21 períodos pelo indicador de índice de afastamento. Então, o indicador dizia para não comprar. Se tivesse tido mais volume, eu teria dado um C+, mas eu mostrei para vocês que eu achava que o papel ia, e foi mesmo, deu uma paulada de 7,42%. E agora não tem mais o que fazer. Quem entrou, parabéns, show de bola. Agora só ajusta stop. CSMG3 segue bastante forte no movimento de alta. Quem entrou aqui com certeza já alcançou RP e o volume continua entrando. Hoje a gente estava atento para buscar uma compra no rompimento desse primeiro movimento e a compra houve. Como não teve muito volume, a gente condicionou a superação da máxima e foi bom porque o papel deu para trás. Uma vez que deu para trás aqui, não tem mais nova entrada. Tá? A gente não vai operar na compra a superação dessa máxima aqui. É outros 500, o cenário mudou. Então a gente ficou de fora, mas quem está em swing trade deve se manter dentro de uma posição. Ontem eu mencionei a DIR 3 com vocês. A gente teve ali um gap de fuga dentro de um retângulo. Okay? Usualmente eu não gosto de operar dentro de retângulo, mas o volume estava bacana, estava bom. Eu mencionei que valia a pena uma meia entrada na superação dessa máxima. Ela foi acionada e o papel, no final das contas, rompeu. Um pouco antes do leilão, o papel estava abaixo da resistência. Daí no leilão puxaram para cima. E por isso que não teve operação de compra dentro do método Leandro. Mas isso aqui é compra pelo método Leandro, é compra pelo método Busy. Tá bem bonito. Olha as bandas estreitas e como elas estão se abrindo. Se tu buscar a superação da máxima, tu tem mais segurança ainda dessa operação. Então, acho que é o papel mais bonito do dia de hoje. Afirmo, é DIR 3. Equatorial. Depois desse longo movimento de alta, pode estar finalizando aí o movimento de alta. Se enquadra no cenário de venda pela perda mínima, uma operação short, mas não considero um sinal forte, apenas se enquadra, dá para operar, mas não é aquele sinal nota B ou nota A. Tá? Croton, te mencionava, cuidado com a Croton, ela rompeu, esse movimento podia ser meramente um pullback. E hoje olha o que ela faz, ela baixa na LTA da cunha baixista que foi rompida e faz esse engolfo de baixo. Tá? A perda mínima abre espaço para um movimento de queda. Lame fez um martelo bonitinho ontem. A gente podia ficar atento a oportunidades na ponta compradora. Não me convencia muito como swing trade, deveria olhar no intraday. No intraday a gente teve aqui um primeiro movimento, houve o rompimento. Também não teve muito volume, a gente condicionou a entrada, a superação da máxima e não teve entrada. Então a gente só foi. Eu gosto de confirmar os sinais quando eles oferecem um pouquinho de dúvida. Né? MDA 3, lembram que a gente comprou MDA 3 nesse rompimento de massa bandeira e o papel agora alcançou o alvo que a gente tinha em 92,40 aqui, que é essa faixa de resistência. Ali o papel faz uma estrela cadente, mais de 80% fora da banda, com uma distância para a média móvel de 21 períodos que é bem razoável. O indicador aqui permite a venda. O Leandro Stormer Volatility Index, que eu volta meio chamo como índice de afastamento. E teve um bom volume.
Então aqui sim se enquadra numa venda bem melhor do que a venda de Equatorial. Tá? Mills, eu esqueci de falar da Mills ontem. Eu sempre esqueço alguma coisa. A Mills gerou um rompimento bacana, bom, gerou compra, hoje até confirmou, faz uma estrelinha meio cadente ali, mas não é venda. Esse papel deve insistir no movimento de alta, ok? É compra, continua sendo, e o alvo fica lá na faixa dos R$6. Continua bonito. MRV3 tentou o rompimento desse retângulo, não conseguiu. Tá difícil. Tá? Se perder a mínima de hoje, pode voltar para a base do retângulo, mas é um ponto operar contra o viés dentro de um retângulo estreito não é muito aconselhável, então eu não faria essa venda. Odontoprev alcançou, a gente acompanhou a formação desse fundo, né? Conseguiu alcançar a média móvel de uns períodos, pode subir um pouquinho mais, mas agora já começa a ficar perigoso. Pecar deu uma paulada para baixo hoje. Olha o ponto que veio testar, essa zona de suporte dada por um gap. Quem estava atento para pegar a faca caindo por volta de uns 46, eu ensino essas técnicas no meu curso de day trade, conseguiu um bom posicionamento. Quem esperou um pouquinho mais e entrou na superação da máxima candle, era uma entrada arriscada, porque o candle não era bonito, mas acabou dando certo. Tá? Então foi um papel interessante no dia de hoje, mas não está sinalizando compra nem venda em termos de swing trade. Falando em trade de retorno à média, quando a gente falou da BRPR3, eu deveria ter frisado que além da gente ter tido esse movimento de exaustão aqui, esse tipo de movimento de exaustão que eu mencionei, no gráfico de 60 minutos o papel ofereceu um martelo bonito para uma reversão. Tá? O que aumentava as chances daquele sinal fluir bem. São Martinho foi uma compra recente, hoje teria alcançado RP, vai fazer um novo zigue-zague ascendente, deve continuar o movimento de alta. E TOTS é um papel que a gente discutiu a possibilidade de uma entrada da compra aqui no dia 2/5, mas faltava volume. Né? Era para acompanhar o movimento, só que o papel foi se desenvolvendo dentro do que poderia ser uma cunha de baixa. Tá? Ontem rompeu essa cunha para cima, mas de novo com baixo volume, e hoje faz esse engolfo de baixa com mais volume. Não é um ponto com distância para a média móvel de 20 períodos dentro do usual para a gente buscar a operação de retorno na média, mas eu entendo isso meio que como um Twin Towers, uma barra de ignição baixista. Se houver a perda mínima de hoje, isso pode detonar um movimento de queda mais importante na TOTS. Então acho que hoje eu não esqueci nada. Perdão de novo pelo tempo aí da gravação, e também por estar gravando tarde. Hoje não deu para gravar mais cedo, agora são 10h30 da noite. Feito, pessoal. Então espero que as informações aqui tenham sido úteis. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelos comentários do YouTube. Até amanhã.